Há um tempinho, Trajano, eu mandei para você, mas eu tô curiosíssima, acho que eu queria até criar um suspense para ouvir o Arnaldo falar sobre esse jogo. Mas quando se fala de São Paulo, nós temos aqui uma voz importante. Opa! Para cornetar ou não. Quiçá mais importante. É aguardado esse momento. É uma voz menos corneteira. Eu tô, né, mas eu tô sendo cornetado. Eu sim, né? Eu e o time, né? E o técnico, sobretudo. Na verdade, Luísa, se você comparou com a questão do Alianza Lima, né? A gente pode retroceder um pouquinho. O jogo do Sport, os 3 últimos jogos no Morumbi, o São Paulo foi vaiado e não ganhou, 3 empates. E que, para mim, escancaram uma situação que não é só o número de jogadores ausentes na partida contra o Cruzeiro, que bateu o recorde, né? Foram 6 dos principais, né? Acho que talvez os principais: Arboleda, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Oscar, Lucas e Caleri. Além dos 6, saem no intervalo Alisson e Luciano. Ou seja, né, dessa vez não tinha praticamente jogador e a base foi a alternativa para o segundo tempo. Numa comparação com o Cruzeiro, até, né, a gente acabou de falar na enquete, o Gabigol no banco sem ser utilizado. Por exemplo, Dudu no banco, o William da Seleção Brasileira no banco, o Wallace da Udinese e Seleção Brasileira no banco. É uma comparação até estranha para um mesmo campeonato. Mas o que, para mim, está claro é que o elenco do São Paulo para essa temporada é muito fraco. É curto e fraco. E a impressão que o time titular é bom, ela poderia ser até confirmada se esse time titular tivesse disponível em algumas situações. Só teve disponível contra o Corinthians lá no começo do Paulista. É muita lesão e tudo mais. E isso vai ser notado, sobretudo nos jogos em casa, quando o time precisa construir, se impor. O São Paulo tem muito pouco material para se impor. E acho que tem explicação. É a decisão tomada pela direção de, em vez de coringar ou cruzeirar, flamengar. Vou tentar apertar o cinto, não vou quebrar o meu clube. E isso vai ter que ter uma consequência esportiva nesse ano, quando todos os outros estão fazendo outra coisa. Mas não explicaram isso direito para a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo não entendeu o que é esse ano. Ela não entendeu, não caiu a ficha, como diriam. E aí fica a impressão que, se trocar a comissão técnica, o técnico argentino, uma hora vai melhorar imediatamente. Volta o Dorival, vem não sei o que lá. O Trajano falou na sexta-feira aqui nessa cadeira e acho que ele tem total razão. Como é que é, Trajano? O Zubeldia, o cabra marcado para morrer, né? Exatamente. É isso. Né? Faça o que for, é cabra marcado para morrer. Mesmo ausente ontem, né, suspenso, ele era o personagem ali. E o Mauro estava comparando com a situação do Grêmio lá, é um pouco... O Zubeldia tem mais tempo de trabalho que o técnico do Grêmio, vai completar um ano. Se completar um ano. Ontem foi bancado pelo diretor de futebol até o jogo contra o Santos. Por que até o jogo contra o Santos? Porque até o jogo contra o Santos não vai voltar nenhum jogador titular. Então acho que a direção está pelo menos, olha, com esse time aí, não dá para cobrar tanto assim do treinador, né? E não que uma semana também dê muita tranquilidade, né? Não, vai jogar contra o Botafogo no Rio e contra o Santos no Morumbi, né? Essa é a semana do São Paulo. Pode ter tentando explicar um pouco mais a fundo o ano do São Paulo, mas o torcedor, como disse o Trajano, não quer saber. O torcedor está vaiando, que é a cabeça do treinador. A direção está segurando aos poucos, até porque os jogadores estão com o treinador. É diferente, né, quando um grupo de jogadores, como aconteceu com o Fluminense, né? Uhum. O Mano brigou com o Thiago Silva, com o Arias, tinha brigado com o Marcelo. Os caras queriam matar o Mano e tem que trocar o Mano. Não é o que acontece no São Paulo, né? Existe uma coesão entre comissão técnica e jogadores, conscientes da limitação do time esse ano, mas o torcedor de São Paulo não entendeu. Então, com a sentença do Trajano, eu concordo, cada vez mais eu concordo com a sentença, eu discordo totalmente do método. Acho que a troca de comissão técnica pode causar mais danos ainda numa temporada muito difícil do São Paulo. Ele já está ali um pouquinho à frente da zona de rebaixamento. 3 empates, não perdeu, não ganhou. Né? É a campanha idêntica do Bahia, que a gente tanto decanta. Né? Não perdeu, não ganhou. Mas o Rogério Ceni lá no Bahia, para fazer a comparação, e
coincidentemente, né, São Paulo e Bahia, Rogério Ceni. O Rogério Ceni que já teve com a cabeça a prêmio, né, Trajano, tantas vezes no Bahia, hoje existe uma certa trégua depois de 3 anos, ou 3 tentativas de troca de comissão técnica. Talvez porque o Bahia seja administrado hoje de uma outra forma e tal, mas a torcida do Bahia queria tirar o Rogério de qualquer forma. A torcida do Bahia vaiou o time depois do jogo contra o Mirassol. A ver até quando essa corda, se a cabeça está a prêmio, a forca está preparada, até quando isso vai, até quando esse cabo de guerra vai acontecer. A torcida do São Paulo, ela está num grau de exigência que, lamentavelmente, esse time não tem condição de atender, né? E eu acho que venderam uma realidade distorcida. O São Paulo talvez tenha ficado empolgado com aquele título da Copa do Brasil lá do passado contra o Flamengo, quando o Dorival era o técnico, sem lembrar que, naquela temporada, o elenco do São Paulo era um dos maiores do país. Naquela janela de transferência, o São Paulo contratou Lucas e Rames Rodrigues como os brindezinhos para tentar ganhar o campeonato. Agora não, mandou 18 embora, contratou 4 e só tem menino no banco de reservas. Ontem jogaram todos. Ontem 6, hein, Arnaldo? Rodriguinho, Patrick, o Henrique, Negruti, Alves e Rian. No segundo tempo, né, jogou a linha da Copa São Paulo, né? Jogou o Ferreira, o Ferreirão, que eu chamo, o Matheus Alves e o Rian Francisco. Era o time da Copinha, o ataque da Copinha, tentando ganhar o jogo contra o Cruzeiro. Do Gabigol, do Caio Jorge, do Lautaro, do Dudu, no Morumbi, né? Eu vejo o São Paulo de uma forma mais, imagino assim, menos esperançoso, uma forma mais pragmática para essa temporada, entendendo que é um ano de apertar os cintos e sobreviver. Não é um ano de conquistas para esse time que o São Paulo tem. Esse elenco do São Paulo é um dos mais fracos do São Paulo nos últimos anos. Mas a torcida ainda não entendeu. Acha que se trocar o técnico vai melhorar pra caramba. Eu desconfio que vai piorar. Trajano, depois de ouvir essa ótima explanação do Arnaldo, quero te ouvir aqui. A frase melhor é a dele. E não que a gente seja sommelier de torcida, né? Claro que não, cada torcedor sente de uma forma, mas falta cair na real, na sua visão, sobre qual é, de fato, a situação do time, Trajano? E quão grave é esse cenário que o Arnaldo trouxe? A briga do São Paulo, será que é lutar para não cair? Não, acho que lutar para não cair não, mas ficar naquela pasmaceira ali, do meio para baixo, né? É muito triste você ser torcedor de um time e conviver com esse tipo de coisa. E olha que a torcida do São Paulo, nos últimos tempos, era a que mais participava, lotando o Morumbi, né? A torcida do São Paulo talvez seja a torcida que mais festeje a chegada do ônibus. Agora teve que mudar de lugar por causa da Conmebol Libertadores. Faz uma baita festa, não sei o que e tal. Mas é muito melancólico, né? Você ir para o estádio para acompanhar o seu time, sabendo que não vai encontrar coisa boa. Exato. Né? Sabendo que vai se decepcionar. O cara vai para o paixão, quem sabe, mas no fundo, no íntimo, ele sabe que não vai. Né? E aí, no final, vai. Eu também concordo com o Arnaldo que não adianta trocar o Zubeldia. Os problemas são muito maiores. Ele faz o que pode, com as peças que tem. E é jogador machucado, jogador que está em má fase, porque o galera está em má fase também, para fazer um gol é dificuldade, né? A diretoria omissa, é uma série de problemas. É muito triste o time grande, com a história do São Paulo, que lotava o Morumbi, se orgulhava de do torcedor participar como nunca, até pouquinho tempo atrás, ver que o time não vai para frente. Então, a tendência... Ou um milagre, mas o milagre não acontece assim no futebol. A tendência é essa pasmaceira, será esse ano, porque as dívidas, não sei o que e tal, não pode contratar, vendeu 18, contratou só 4. É triste. Eu sei disso porque eu tenho filho São Paulino, eu tenho enteado São Paulino e vejo no íntimo, assim, de perto, o que eles têm passado. E eles estão muito amargurados, vamos dizer assim, com o que vem. E de início de temporada, hein? Vejam só.
Ô, Juca, quero te ouvir sobre essa corda aí, sobre esse cabo de guerra do São Paulo, mas também sobre um Cruzeiro que vive um momento muito difícil. O técnico deu uma chacoalhada, deixou jogadores importantes no banco e um Gabigol que não saiu do banco de reservas ontem. Deprimente, né, Luísa? Deprimente a situação do Gabigol. Mais deprimente a situação de quem o contratou. Eu não entendi desde o início a política de contratações do Cruzeiro, como se apostasse... Né? O Cássio não está bem no Corinthians? Aqui em Belo Horizonte ele vai se recuperar. Ah, o Fagner não está bem no Corinthians? Aqui em Belo Horizonte ele vai se recuperar. Tomou mais um gol de bola nas costas dele, de cabeça do Ferreirinha, que não é exatamente um jogador alto, não é verdade? O Fagner adora tomar gols assim. Ah, o Gabigol está mal no Flamengo? Aqui na Toca da Raposa ele vai se recuperar. O Dudu é uma dúvida no Palmeiras, porque vem de uma cirurgia, já um jogador veterano, aqui ele vai se recuperar. E não está acontecendo nada. O Cássio não é o milagreiro que era no Corinthians, o Fagner é o lateral medíocre que era no Corinthians, o Dudu até agora não voltou a ser e talvez não volte, e o Gabigol continua na toada dos últimos anos, o que não chega a ser surpreendente. Então essa é a situação do Cruzeiro, preocupante. O Cruzeiro foi tomado por pessoas que não entendem de futebol e foram atrás de uma grife, que é uma grife gastadora, reconhecidamente gastadora, e que parece estar com os olhos voltados para trás, para um passado que não voltará mais. Já o São Paulo, eu gostaria muito de acreditar no discurso de que o São Paulo não vai ter um grande ano, porque o São Paulo vai se recuperar financeiramente. Eu temo que o São Paulo não vá ter um grande ano dentro de campo e que vá continuar com seus problemas fora. Porque não sinto firmeza na gestão são paulina, sinto muito mais discurso da boca para fora do que uma prática severa, uma prática séria, como foi feito no Flamengo, para recuperar o Flamengo. Esse é um bom ponto. Só um acréscimo, Luísa. Eu tenho que salientar, estando no